Mas gratidão aí, vamos começar mais uma live semanal, né? Para você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo agora, as nossas lives acontecem todo sábado de manhã no Instagram. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube ou mesmo nos ouvindo no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, basicamente entra no Instagram que você vai me ver ao vivo e eu vou poder também responder a sua pergunta ao vivo. Bacana? E o tema de hoje vai ser um tema bem interessante. Eu até tinha colocado o pin aqui, mas não... agora foi, né? O tema de hoje é o que vocês conseguem ver aí, né? Que basicamente, deixa eu só arrumar aqui, que o Instagram sempre inovando para prejudicar, porque sempre quando eles colocam uma coisa nova nunca é bom, porque tava dando certo, enfim. Mas é sobre os eclipses, né? Então, como os eclipses afetam a sua energia emocional. E eu vou falar um pouco de astrologia, né? Até por ser astrólogo. Além disso, alquimista, né? Como a gente tem a nossa linha da Alquimia da Mente, que nós criamos depois de 15 anos, para ajudar você a se desbloquear, reprogramar sua mente, entender mais sobre os elementos alquímicos da sua vida e, obviamente, conquistar, cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos na sua vida, carreira profissional, dinheiro, saúde, relacionamentos, tudo de bom, não é? Vamos lá. Se você tiver alguma pergunta, basicamente coloca aqui no box, né, que tem uma interrogação, que no final da live eu vou responder pergunta a pergunta. Lógico que as perguntas devem ser pertinentes ao tema, né? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de astrologia, né, quando a gente fala sobre eclipse, a gente tem que entender que tudo é regido, né, pela lei natural. Que basicamente são conceitos, inclusive, que a gente passou aí no começo do ano, né? Não no ano astrológico, que a gente acabou de mudar para Mercúrio, fez um mês, né? Basicamente, parabéns aí, né, o ano astrológico de Mercúrio. Mas basicamente no começo do ano, acho que foi em fevereiro, se não me falha a memória, a gente fez uma série de 5 aulas que estão disponíveis no YouTube sobre as leis naturais. Se você não assistiu ainda, corre lá, né? Tá ainda disponível. Eu expliquei alguns conceitos, né? Porque em 5 horas é muito pouco para a gente explicar isso, né? Só nos cursos, até mesmo se você quiser saber mais profundamente, entra na Academia da Alquimia da Mente, que tem muito mais a ver em relação se você quer aprofundar-se mais. E eu falei sobre isso porque muitas pessoas, a grande maioria, acha que a astrologia, na verdade, é algo que você vai ganhar alguma coisa, né? Então é a facilidade, que entra muito naqueles conceitos que você já sabe, em relação a ter uma fórmula mágica, uma pílula milagrosa. Então você toma aquela pílula e acabou. Seus problemas acabaram, né? Você vai ler um livro e sua vida vai ser curada de uma hora para outra. E não funciona assim, né? No universo nada funciona na base dos atalhos. Não existem atalhos no universo. E basicamente tem a ver com o trabalho, né? E eu quero desmistificar isso no começo, para ficar claro que muitas vezes o que você vê, às vezes até mesmo em vídeos, podcasts ou mesmo na internet, entra muito nesse charlatanismo, né? Então, de você, na verdade, conseguir as coisas com facilidade e às vezes até deturpando o conceito até mesmo da quântica em relação a sem esforço. O sem esforço não significa que você não vai trabalhar. O sem esforço é que, na verdade, você está já num nível de consciência, você está numa frequência vibracional alta, que as coisas acontecem, mas não que você precisa colocar tanta energia naquilo porque você acredita, você não... aquela coisa, você já crê para ver, você não precisa ver para crer. E o que acontece muito são pessoas, e a gente está no ano de Mercúrio, né, até 20 de março de 2023, você vai ver muitos charlatões, né, no mercado aí, ou mesmo qualquer área, e aí, no caso, deturpando os conceitos. Então, preste muita atenção nas pessoas que você segue, preste muita atenção nas pessoas que você acredita, né, que você sente uma vibração, né, boa, porque às vezes essas pessoas vão te trair nesse meio do processo. Mercúrio é assim. Mercúrio é comunicação, ele acelera as coisas. É um ano do conhecimento, é um ano no qual você vai investir muito em você se você está alinhada, né? Se você ainda não está alinhado ou alinhada, você vai começar a pensar sobre isso que eu estou falando para você. O grande lance, na verdade, tem a ver com a maneira que você se enxerga, né? Tudo parte do pressuposto de você para o externo, não do externo para o interno. Então, quanto mais você absorver, usar essa energia de mudança, de transformação, essa energia de aceleração a seu bel prazer, né, a seu bel favor, obviamente você vai colher mais resultados, né? Então, até mesmo entender quem que na verdade está falando a mesma linguagem que você, né, tem essa coerência em relação a você, e aí no caso você vai seguir junto.
Pessoal que está chegando, bom dia, tudo bem, gente? O grande lance para a gente continuar daqui para frente, né, a live, determine que tipo de vida que você quer. Você quer uma vida, eu posso dizer, estável e permanente, então seguindo, né, a única máxima do universo que é a mudança, ou você quer uma vida transitória, uma vida cheia de percalços, de caos, que seria, vamos falar, uma vida, né, desse jeito que está agora, ou mesmo dos problemas que estão agora, né? Você tem que decidir isso. E basicamente é uma escolha pessoal, né? Então não vai ser a astrologia, por exemplo, que vai te dar essas respostas, porque a astrologia é uma matemática, né? Tal como Leibniz colocou lá no século XVIII, tudo é matemático. Se tudo é matemático, se você coloca energia para compreender como que isso pode desativar o que eu não quero, ativar o que eu quero, né? Reprogramar o que eu quero, obviamente que a astrologia segue o seu favor, mas não é algo apenas esotérico, místico, oculto, né? Do ocultismo. Mas a astrologia, tal como a alquimia, ela serve como uma nova ferramenta para te ajudar a sua própria compreensão. Ela não é um fim, como qualquer iniciação, sociedade secreta, ordem iniciática, escola de mistério, tal como a Academia da Alquimia da Mente, né? A astrologia serve para dar o suporte e você compreender que, ao longo da história da humanidade, nós perdemos várias tecnologias, nós nos desconectamos com a nossa origem divina, origem quântica, origem eletromagnética, e cada vez mais pessoas no mundo estão buscando essa reconexão, mas não por causa do passado, né? Porque entendem que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O mundo das infinitas possibilidades não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, você está em vários lugares ao mesmo tempo, consequentemente, as dimensões, elas se conversam, né? E muitas das vezes que você chama de mentor espiritual, é você chegando até você, falando com você, falando, olha, vai dar certo, fica tranquila, fica tranquilo, né? Vai em frente, siga em frente. Esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, vai ajudar você na tua compreensão. Obviamente, você vai tirar várias crenças, né, limitantes que você absorveu de vários sistemas de crenças, principalmente do sistema de crenças religioso. Mesmo que alguma doutrina, culto, o mesmo que você acredita, não chame de religião. Inclusive, ciência, que nós chamamos hoje, virou uma religião. Então, tirar qualquer tipo de crença do sistema religioso que pode habitar dentro de você. E, logicamente, você começa a pensar por você mesma, por você mesmo. Você começa a agir por você mesma, por você mesmo. Porque a grande maioria das pessoas está sendo manipulada por alguém, por um grupo, ou mesmo pela matrix mental, tal como nós colocamos aqui na Alquimia da Mente. Essa daqui seria a introdução para a gente seguir adiante. Deixa eu só apertar aqui para conseguir ver o tempo. Maravilha, né? Então, essa ressalva é importante até para você entender que a nossa linha de trabalho, a gente usa astrologia científica, né? E, obviamente, com a ciência materialista, vai falar que não tem nada de ciência. Mas a ciência, tal como nós chamamos, por isso que eu não gosto nem de chamar de ciência, porque não é a ciência das antigas civilizações. É uma ciência materialista que só acredita naquilo que vê, né? É uma ciência a posteriori, então basicamente só acredita naquilo que na verdade consegue mensurar. E a gente até tem vários exemplos de pessoas que já passaram, né, ao longo da história da humanidade, até mesmo o alquimista, o Nikola Tesla, falava, né, que se a ciência atual unisse, né, o campo da consciência, nós avançaríamos em 10 anos o que não avançamos em 100 anos. E é interessante essa frase porque narra muito bem o potencial que nós temos em relação à transformação, o potencial que você tem de transformação, tanto na sua vida, mas para a humanidade como um todo, porque nós estamos na era de Aquário, que é uma era coletiva de análise, né, completamente oposta, por exemplo, à era de Leão, né, que seria uma era egocêntrica, e aí no caso a gente o quê? Tá como se fosse um karma, né? Nós estamos evidenciando algumas coisas que nós precisamos trabalhar no coletivo, na humanidade. E isso reitera muito a tua contribuição pessoal, individual, no todo, né? Por isso que a gente fala assim, todos somos um. No fundo mas você tem que entender que tem uma parte ingênua disso e tem a parte mais madura, né? Todos nós somos um, sim, mas tem algumas coisas que algumas pessoas fazem que não estão ajudando o todo, né? E aí, no caso, isso aumenta a sua compreensão. Deixa eu pensar, deixa eu procurar respostas, deixa eu ler mais livros,
deixa eu procurar cursos, treinamentos, mentores, mentoras que podem ajudar no meio do processo, tá bom? E então, feito isso, pessoal, a astrologia científica, ela é baseada muito em matemática, geometria sagrada. Eu amo, não sei você, né? Você pode até colocar aqui nos comentários, mas eu amo geometria sagrada, eu amo a alquimia do som, que são até módulos da Academia da Alquimia da Mente, né? Nós ensinamos isso com profundidade. Então, tudo é matemático, tudo é geométrico, né? Se você não gostava de desenho geométrico, tudo bem, né? Talvez quem te ensinou errado foi sua professora, foi seu professor. E eu sempre falo isso porque muitas vezes, na verdade, o que acontece é o professor, né? Que na verdade não ensinou legal, né? Assim, não teve paixão. Às vezes ela estava preocupada, ou ele estava preocupado com o salário, ou mesmo às vezes que a gente vê hoje, né? Professores e professoras preocupados com alguma agenda político-partidária, né? E aí é lógico que, na verdade, a gente não vai aprender nada, a não ser uma doutrina, novamente uma religião, né? Mas se você, por exemplo, procurou e procurará respostas em relação a isso, é óbvio que você vai compreender, caramba, deixa eu olhar ao meu redor. Existe matemática em tudo? Existe uma equação matemática em tudo? Tem, né? Então, por exemplo, falta dinheiro. O que falta dinheiro? Dinheiro é o outro lado, seria o resultado da equação. O que eu preciso melhorar na minha equação para chegar em mais dinheiro, né? Saúde, né? Então, mesma coisa. O que eu preciso melhorar desse lado da equação para eu conseguir mudar o resultado da minha saúde? Relacionamento. O que eu preciso mudar desse lado para mudar o resultado da minha equação matemática? A vida é assim, né? E, obviamente, como tudo é regido, né, pela lei natural, tudo é geométrico. Então, se uma pessoa coloca esforço, mas tem paixão, né, então ela sabe que aquilo vai dar certo, consequentemente, as formas geométricas, a forma que, na verdade, o resultado vai dar. Então, por exemplo, se você acredita que você vai ganhar mais dinheiro, se você acredita que, na verdade, você vai conseguir uma promoção no trabalho, ou mesmo um emprego, talvez você esteja desempregado e quer um emprego novo, né? O lance está em você, na verdade, conseguir chegar, né, nesse entendimento, tá? Nesse entendimento em relação ao todo, né? De você entender que, na verdade, tudo está interconectado. Se está tudo interconectado, basicamente, quando você flui, quando você procura a geometria de tudo, obviamente que as coisas elas tendem a se encaixar. E cada vez mais, nessa tela mental que vai acontecer, a gente fala muito na quântica sobre a matrix holográfica que nós vemos, né? Tudo é holográfico. Então, a percepção não é a realidade. Muitas vezes a gente acha que uma coisa é, mas ela não é, né? E às vezes você fica supondo coisas, se preocupando. Até a gente falou isso na live da semana passada sobre preocupações, medo. Né? Dá uma olhada aqui onde você estiver, no canal do YouTube, podcast, Spotify, Apple Podcast, sobre preocupações. A gente falou sobre isso. E isso que te tira do trilho. Tirando do trilho, não existe mais geometria, não existe mais matemática, tudo é o caos, né? E aí, no caso, cabe a você também colocar isso para dentro e se organizar. E a astrologia também usa esses mesmos princípios. Por quê? Nós vivemos numa realidade, neste instante de tempo e espaço, qual eu estou falando com você, eu estou me comunicando com você, eu estou sentindo você e você está me sentindo, no qual nós pertencemos a um planeta que está circundado por outros planetas, envolvido no que nós chamamos de galáxia e composta por várias outras galáxias e que na verdade faz parte de um multiverso, né? Então assim, que não tem fim, inclusive, né? Tudo tem expansão. E não é a ciência materialista de hoje que conseguirá, né, nesse instante, e não vai conseguir chegar numa equação comum em relação a tudo, porque ainda não coloca nessa equação matemática o princípio da consciência. O princípio, inclusive, que já é provado cientificamente pelo átomo, né? Através de você saber que, na verdade, a maior parte do átomo é vazio, já comprova cientificamente que a própria ciência desmente a ciência, né? Porque se a ciência é materialista e vê que, na verdade, não tem nada dentro do átomo, ela tem que admitir. É questão de tempo, né, que, na verdade, nós consigamos vivenciar o verdadeiro patamar, o verdadeiro nível de consciência o qual nós merecemos viver. Por isso que ainda existe pobreza no mundo, desigualdade no sentido de ter, por exemplo, pessoas, né, que têm muito ou pouco. Aqui eu não vou questionar em relação a dinheiro, porque
Isso tem a ver com a meritocracia. Tem gente que, na verdade, tem muito dinheiro, só que, ao mesmo tempo, tem gente que, na verdade, é ganancioso. Tá? A gente sempre fala isso sobre o governo oculto. Não tem nenhum problema de pessoas ricas. Cuidado aí também com o seu sistema de crenças. Né? Outro lance. Nós ainda entendermos que saúde tem a ver com o externo. Então, medicamentos, picadinhas, né? Isso não é saúde. Saúde é o completo oposto a isso. Né? Saúde é compreensão, que tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com a sua respiração, tem a ver com a sua meditação, tem a ver com a sua conexão espiritual, energética, eletromagnética, quântica. Isso é saúde. O resto é resto. Né? Outra coisa, nós estarmos num patamar tecnológico mais avançado. Afinal, tudo que você enxerga ao seu redor é uma matrix. É uma matrix holográfica, uma matrix mental. Então, ou seja, nós ainda não estamos no nível de tecnologia que nós poderíamos dizer que nós estamos avançados. Ou você acha que um carro elétrico é avançado? Não, não é avançado. Avançado, na verdade, a gente não precisar de nenhum recurso natural para conseguir levitar. Não conseguir, por exemplo, tirar uma nave, né, do solo. Nós temos isso. Várias pessoas já descobriram isso e redescobriram. O Tesla mesmo, né, fez isso. Eu falei dele hoje já aqui no podcast e no vídeo. Né? E você sabe que no fundo, existe alguma coisa a mais. Você sabe. E a partir do momento que você descobre, começa a aparecer para você no Instagram, no YouTube, nos blogs. Você começa a ver, caramba, as antigas civilizações tinham isso. Como que eles construíram coisas que ainda perduram depois de milênios? Como que é possível? Né? E a gente vê hoje prédios sendo demolidos, casas caindo, né? Construções que nós chamávamos de super tecnologicamente avançadas e não têm a mesma qualidade. O que será que a gente perdeu? Você é uma questionadora, você é um questionador. E você não está aqui me assistindo, me escutando, me sentindo agora, porque você sabe que você já não quer mais o comum. Você decidiu no seu coração, em um determinado espaço de tempo, que você, na verdade, quer novas respostas. E no fundo, são essas respostas que direcionam o seu próprio avanço, sabe? No fundo, você sente, Diego, eu não sei explicar. Muitas vezes é assim, Diego, eu não sei explicar. Diego, eu não sei por que eu tô sentindo isso. Diego, essa semana eu não sei também, né? Eu vou falar até dessa semana pra vocês, né? Por que na verdade, parece que as coisas não estão dando certo do jeito que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu sinto que as coisas estão dando certo, né? E eu tento conversar com as pessoas ao meu redor, ninguém me compreende, minha própria família me repreende falando que eu sou louca ou louco. Eu tento procurar conversar com as pessoas, mas no fundo, ninguém está muito preparado para conversar comigo. Né? É assim que você se sente. Tenho certeza. Né? Porque é assim que, na verdade, você vai se sentir quando você coloca o seu pé no mundo das infinitas possibilidades. Não tem como ir para frente olhando para trás. Se você fizer isso, você vai bater na cara, no poste. Né? É assim que as coisas acontecem. Não tem como você avançar recuando. Né? Se você recuar, recue. Se você avançar, avance. E o que acontece com as pessoas eu quero avançar, mas eu tenho medo. Né? Então, ou seja, ela não vai. Ela não vai. Se você quer avançar com medo, avança. Se tiver medo, preocupação, avança. Ah, Diego, mas será que vai dar certo? Vai se você quiser. Se você não quiser, não vai dar certo. A própria decisão em relação à soberania, nós usamos muito esse conceito, né, no ocultismo, soberania em relação a quem você é, corpo, mente, espírito, ela se traduz em resultados práticos, materiais, né, mais sólidos do que uma pessoa que está sempre o quê? Volúvel, volátil. Né? E aí o grande lance é o que você, no fundo, quer conquistar. E aí eu vou entrar agora com a astrologia. Não tem como a gente falar de astros, né? Que é o que as pessoas procuram. Ah, eu quero que Mercúrio mude, eu quero que meu signo Libra mude, né? Não é assim que funciona, meu amigo, minha amiga. Nada vai mudar. Porque você tem que aceitar que nesta realidade, nesta existência, você tem um arquétipo. Mas não é só um, não é só dois, não é só três.
Você tem 12 arquétipos. Você é os 12 signos. Você é os 12 arquétipos. E aí que entra em choque tudo aquilo que você aprendeu. Se você quer o mundo das infinitas possibilidades, se você quer como fala, abrir sua mente, continua aqui comigo. Se você quer restringir, se você na verdade quer continuar do mesmo jeito que você está, ou mesmo colhendo os mesmos resultados que você está, acreditando nas mesmas coisas que você acredita, saia daqui. Porque a vida é composta de decisões. E cada decisão que você faz, todos os dias, elas têm consequências. Elas têm resultados. Elas demandam maturidade. E o que acontece com a maioria das pessoas, elas não querem assumir, né, essa responsabilidade. Por isso que temos tantas pessoas com problemas financeiros, problemas sociais, problemas de saúde, problemas, às vezes até, por exemplo, de cunho familiar, né, pessoal, então, vamos pensar, relacionamento íntimo, e também, logicamente, problemas em relação a alguma área específica da tua vida que você sabe qual é. O grande lance é, assuma essa responsabilidade, porque o que eu vou falar daqui para frente terá consequências diretas na tua energia, na tua frequência vibracional, no teu nível de consciência, né? Então vamos lá, começando. Pessoal, se você tiver alguma pergunta, coloque aqui no box, né, uma interrogação que está aqui embaixo, que eu vou responder no final da live, tá? Vamos lá. A astrologia, como qualquer ciência, ela tem essa base, né? Então tem essa base, a gente pode até ser iluminista pitagórica de libertação. Então, se você está acompanhando, está seguindo alguém que fala de uma certa maneira que a astrologia é o final de tudo, né? Com certeza, às vezes, essa pessoa não está sabendo do que está falando, ou sabe e quer te controlar. Então, tenha sempre isso em mente, porque em Mercúrio, agora, no ano astrológico de Mercúrio, né, como eu falei no começo, várias pessoas vão ficar falando para você para meio que trazer você para alguma área, né? E não é assim que funciona. Aqui na Alquimia da Mente sempre fala, pode conhecer, né? Estude mais, mas ao mesmo tempo, o fim da sua vida, o começo, é você, né? Você tem que se sentir bem, te alegre, feliz, próspera, com mais dinheiro, com mais tudo, né? É nesse sentido. E a astrologia, ela cresce dessa perspectiva, então, de observação dos astros, mas a observação de fora, macro, é uma observação micro. As tuas células, os teus cromossomos, DNA e genes, eles refletem o que é uma estrela, o que é uma galáxia, o que é um arquétipo que nós chamamos de signos. E quando você começa a evidenciar isso, obviamente que você começa a entender como esse poder espiritual quântico funciona, né? E a gente tem vários tipos de respostas em relação a isso, mas eu vou focar hoje nos eclipses, tá? E os eclipses, eles afetam diretamente porque nós temos vários corpos planetários, vários corpos em relação ao que nós podemos entender em relação às dimensões, tá? Na terceira dimensão, por exemplo, a gente tem gente que ainda deturpa, né, falando de terra plana, que eu acho super interessante a agenda, né? Porque é uma agenda controlada e financiada por eles, né, pelo governo oculto. Mas a gente não vai falar disso não, porque a gente sabe que é para deturpar novamente o verdadeiro conceito da humanidade, né? Os planetas, eles são circulares. Os planetas, eles reverberam o quê? Uma forma geométrica, né? Que é um círculo, né? E por ser um circular, tem a ver com aquele conceito do Ouroboros, né? Que seria a serpente comendo a própria cauda. Ou seja, não tem começo, não tem um fim. Se você pega um anel, uma aliança, como que funciona, né? Vou mostrar aqui no vídeo, né? Não tem começo e não tem fim. O que acontece com isso? Basicamente, a tua vida é do mesmo jeito. Não tem começo e não tem fim. Você não morre, você sempre vive. E você não vive, você morre. Ou seja, a compreensão da vida e da morte é tão importante quanto da morte e da vida. A lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, né? Então, basicamente, tudo está regido por leis. E quando você compreende isso, você começa a sacar que se um corpo se move, se um planeta se move, se um cometa se move, existem alguns tipos de
estratégias que você pode compreender. Você pode entender também que você não está sozinha, sozinho no cosmos, e ao mesmo tempo tudo também reflete em você. Um exemplo prático disso que eu quero te dar, e provavelmente você vai concordar com a sua cabeça aí onde você está agora, é quando nós temos a lua cheia, né? A lua cheia, primeiro, a lua, né, em si, o campo gravitacional da lua, ela afeta as nossas marés, né, as marés nos nossos oceanos, né, nas praias aí desse mundão bendito e maravilhoso que nós temos aqui no nosso planeta Terra, Gaia. E por causa disso a gente tem as ondas, né, consequentemente, através até a própria Terra, né, Gaia, nós também temos tsunamis, furacões, nós temos maremotos, terremotos, né? E tudo bem com isso, né? É um corpo vivo, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, nós também temos que entender que o nosso planeta Gaia, né, maravilhosa, porque é um ser vivo, mas não é de terceira dimensão. O planeta Terra não é um ser, ele é um ser primeiro, né? Ele não é um ser de terceira dimensão. Algo circular que você também é, e aí no caso isso pode ser mais explicado dentro da academia da alquimia da mente, porque você precisa de uma base, né? Você precisa de uma base de dados para compreender isso. Todos os corpos, eles estão se conectando nas dimensões onde você estiver. Na terceira dimensão, que você chama de mentor espiritual, que eu falei para você, é um outro ser que pode ser você nessa dimensão. Você chama de Deus, você chama de mentor espiritual porque você não compreende. Porque você acha que as coisas, na verdade, elas são místicas, milagres. Você ainda vive um mundo da emoção, em sua grande maioria. Mas o planeta, ele é um ser de outra dimensão, a gente poderia dizer de 10ª dimensão, 9ª dimensão, que você consegue enxergar, você consegue ouvir o barulho, né, do mar, você consegue sentir o sabor do sal, por exemplo, do açúcar. Por quê? Porque você está tendo você está, né, que você consideraria a vida, em terceira dimensão. Mas a Terra em si, ela não é um ser em terceira dimensão. Olha que interessante. Se a própria Terra, viver aqui na Terra, é uma experiência espiritual, uma experiência quântica, uma experiência alquímica, você tem que entender que ninguém vai falar disso para você. Segundo, vão negar que isso está acontecendo. Terceiro, isso tem um jogo de poder para você nunca se libertar. A partir do momento que você começa a estudar sobre isso, você começa a compreender sobre isso, você começa a saber que por que a Terra tem 70% de água? Porque o meu corpo físico, né, meu corpo que eu tenho agora nessa dimensão, e eu me chamo de Diego Mangabeira, né, e você tem o seu nome, mas você não é seu nome, por que na verdade o meu corpo também tem 70% de água, às vezes até mais, né? Porque tudo, na verdade, tem uma série de moléculas. Por isso que a alquimia estuda as moléculas, os ingredientes. E olha que interessante. Nós, como temos água, a Terra, porque tem água, ela também o quê? Qualquer coisa que afete a água, afeta o nosso corpo. Não é à toa que, por exemplo, a gente fala até do efeito borboleta, até tem o filme, né? O bater de asas de uma borboleta, vamos pensar no Suriname, pode criar um furacão no Japão. E é verdade, tudo está interconectado, entra muito naquilo que eu falei no começo, tudo é matemático, tudo é geométrico. Por isso que nós estamos na era de Aquário e tudo é afetado. Se você começa a emanar positividade para o mundo, é lógico que o mundo vai ser mais positivo. Isso é um experimento científico chamado meditação Maharishi. Só procurar, é um paper científico. No caso, é uma meditação chamada Maharishi. E a Maharishi foi feita em vários campos de guerra, foi feita em vários lugares que estavam acontecendo guerra, por exemplo, Líbano, Iraque, foi feito, por exemplo, no Afeganistão. E a gente sabe, até está feito na Ucrânia agora também, mas em outras áreas, porque não é só na Ucrânia que está tendo guerra, mas em várias áreas do mundo. E a gente percebe o quê? Que a meditação Maharishi afeta as pessoas a o quê? A apaziguarem, a elevarem a frequência vibracional. Ou seja, existe uma ciência verdadeira das antigas civilizações que está sendo redescoberta por muitas pessoas. Nós estamos compreendendo que a astrologia, ela existe. Os astros afetam o nosso corpo físico. E por que eu estou falando isso? Porque a tua parte emocional é afetada diretamente por isso.
não é algo que eu acredito ou que você acredita, é algo real, é algo científico, já é provado cientificamente. Se um cientista não acredita, ele não é um cientista, porque o cientista é humilde. Ciência não é arrogância. E hoje, a ciência materialista é arrogante. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com o que você chama de cientista, porque não é cientista. É mais um religioso querendo provar para você que ele ou ela estão certos. Não, isso não é ciência. Isso é religião, tá? E quando a gente começa, na verdade, a cada vez mais compreender sobre isso, né? Mais você consegue o quê? Entender que, peraí, os planetas me afetam, o Sol me afeta, a Lua me afeta. E é isso que vai acontecer, né, ainda hoje com o eclipse, né, lunar. E daqui a 15 dias, 2 semanas, a gente vai ter o eclipse solar, né? E os eclipses, eles vão acontecendo. E essa live, né, esse podcast, esse vídeo que você está me assistindo agora, ele é atemporal. Porque tudo que eu vou falar para você aqui vai servir para o eclipse de 2050. O eclipse, se aconteceu, né, se tinha essa tecnologia para você me enxergar, lá em 1756. Ou mesmo daqui a 10 mil anos, daqui a 1 bilhão de anos. Por quê? Eles seguem as mesmas leis, a lei do universo, né? A lei natural. E quando você começa a compreender sobre isso, você começa a entender que se os corpos estão se mexendo, tal como o meu corpo se mexe, as minhas células se mexem, eles vão me afetar. E o que você tem evidenciado nesse eclipse, por exemplo, lunar? O que você precisa trabalhar com você em níveis emocionais, né? E muito do que nesse momento está acontecendo tem a ver com seus relacionamentos. Quem deve ficar com você? Quem deve sair da sua vida? Eu sei que a grande maioria das pessoas agora que estão aqui comigo sabem que tem algumas pessoas, eu não sei quem, mas você sabe quem, precisam sair da sua vida. Né? E eu sei que no fundo, algumas precisam ficar. Algumas que na verdade estão te ajudando em relação ao seu processo de libertação. Algumas as quais até você não concorda. Né? Você discorda de muitas coisas, mas entra naquela velha máxima que eu falei para vocês, que deve ser muito utilizada dentro da sua vida. Eu respeito, mas eu não concordo. Né? E é assim que você tem que conduzir a sua vida. Né? O princípio da humildade é em saber que, na verdade, você não sabe nada. E aí, consequentemente, você sabe tudo. E a mesma coisa serve para suas amizades, seus relacionamentos amorosos, os relacionamentos no trabalho, as pessoas que moram junto com você, as pessoas que moram no seu prédio, na sua vizinhança. Tudo é interligado. Então, nesse instante, comece a pensar, caramba, será que faz sentido eu estar com essas pessoas? Será que faz sentido eu viver a vida do jeito que eu estou vivendo? Eclipse é para isso. É para evidenciar aquilo que você precisa trabalhar dentro de você e, obviamente, tomar melhores decisões. Né? E aqui não cabe, por exemplo, a gente dizer que é uma decisão, como que a gente poderia dizer? Uma decisão fácil. Não existe o fácil e o difícil. É uma decisão. Independente da decisão, você vai ter que tomar uma decisão, entendeu? E o que acontece com a grande maioria das pessoas é a procrastinação dessa decisão. Eu vou empurrando com a barriga, mas no eclipse não tem como você empurrar com a barriga. Para quem está empurrando a vida com a barriga, a carreira profissional com a barriga, ganhar mais dinheiro com a barriga, saúde com a barriga, relacionamentos com a barriga, o eclipse vai ser pior para você. E vai ser mesmo, porque você vai sentir... parece que tudo que você está fazendo não está valendo de nada. Parece que tudo que você está fazendo é algo que não está tendo frutos. Né? E aí é óbvio que é mais fácil colocar culpa no externo, é mais fácil colocar culpa em governo, partido político, grupo social, grupo de minoria, grupo religioso, família. É porque você não sabe o que eu vivi na minha infância, porque você não sabe o que aconteceu na minha vida. É assim que as pessoas funcionam. Sistema de crenças vitimista, acomodado, procrastinador. Né? E aí que tá. A astrologia surge o quê? Para te ajudar em relação a isso. E o eclipse que vai acontecer hoje serve cada vez mais para reforçar o seu próprio caminho. Né? O que, na verdade, eu ainda não estou fazendo comigo. O que, na verdade,
eu preciso trabalhar dentro do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, para que eu consiga 100% de libertação mental em relação a tudo que está acontecendo, né? E pode ser uma libertação, às vezes, meio simples. Pode ser que, na verdade, você esteja já fazendo tudo certo. Deixa eu pegar uma água aqui. Pode ser que, na verdade, você já esteja, por exemplo, colhendo muitos frutos. Eu não estou falando que tem pessoas só coitadinhas aqui, não. O lance é em relação ao seu modelo de vida, né, o seu nível de consciência. Você tem que entender que não existe um patamar, um status que você vai dizer, caramba, agora eu estou 100% livre, 100% feliz, 100% próspera, 100% rica ou rico. O lance é sempre melhorar 1% por dia. O lance é sempre melhorar quem você é. O lance é sempre o que? Todo dia eu me conhecer um pouco mais. Entender que cada vez mais, compreendendo a mim mesmo, as respostas chegam. Compreendendo a mim mesmo, eu entendo por que esse problema, esse desafio aconteceu na minha vida. Eu começo a compreender, caramba, peraí, eu creio que fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir chegar no resultado que eu quero. Então, alterando isso, mudando isso, né, que é aquela velha máxima do universo. A única coisa que existe no universo é a mudança. Mudando, alterando isso, equação matemática, eu tenho um resultado diferente. Isso é astrologia. Astrologia não é, vê pra mim aí, faz meu mapa e veja se eu vou ter dinheiro, né? Não, você não vai ter dinheiro. Sinto muito. Isso não é astrologia. Isso é adivinhação. Nem o próprio tarô é assim, né? O tarô tem uma raiz, uma base alquímica. Tem o objetivo de te ajudar a usar a intuição, né? E cada vez mais você ressaltar que a sua intuição, e eu falo muito do coração, né? Porque nós somos embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, né? Você usando a ciência do coração, que é a ciência da intuição, você começa a chegar em melhores respostas. Isso é científico, meu amigo, minha amiga. Quer você acredite ou não, quer que você escute um cientista de Harvard ou não, isso é científico. Ele pode negar isso, mas ele está sendo o quê? Alguém que não é cientista, porque o verdadeiro cientista é quem busca sempre a resposta. E a resposta nunca é definitiva, sempre é transitória. Porque assim é a vida, né? E aí quando a gente começa a compreender isso, quando você começa a ver, por exemplo, por que eu estou sentindo uma energia gigante agora, ou eu senti um cansaço gigantesco? Por causa disso, as mudanças dos corpos, né? Os planetas se mexendo, né? Você compreendendo que, na verdade, o eclipse está acontecendo, você começa o quê? A entender dentro de você que isso afeta. Então, a lua cheia, por exemplo, que eu dei o exemplo, a lua cheia mexe muito com você. Quer você acredite nisso ou não, mas você é o quê? É 70% água, né? Você vê os experimentos do falecido Dr. Masaru Emoto, né? Ele provou isso tanto com água, com arroz também, né? E outros cientistas fizeram a mesma coisa. Que basicamente você vibrar frequências vibracionais altas, você falar palavras positivas e negativas afeta a matéria. Então a consciência sim é afetada pelo todo, pelo externo. Então na lua cheia você sente muita energia, você sente às vezes ansiedade, você sente estresse, você sente insônia. E aí você vai para o seu médico, um terapeuta, psicólogo, sei lá o que você vai, né? E aí ele te passa um remedinho, ele te passa para você fazer isso, ele te passa às vezes para você tomar um tarja preta. E aí muito cuidado, não tem nada a ver. É o lance espiritual. Ele não acredita nisso. Ela não acredita nisso. E aí no caso, você está tentando resolver um problema e está criando outro. É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Se você é uma pessoa em um nível de consciência alto, é óbvio que, na verdade, uma pessoa que, na verdade, é materialista não vai poder te ajudar. O ano de Mercúrio é muito para isso. Você tem que compreender isso. Muito cuidado com quem está ao seu redor. Muito cuidado com as pessoas que você confia, entende? Se você tem medo, né? Porque acontece muito, né? Medo de... mas se eu não agradar ele ou ela, o que ela ou ele vão pensar de mim? Eles já estão pensando de você, eles não vão começar a pensar sobre você depois, sabe?
E o lance está em você continuar vivendo a sua vida do jeito que tem que viver. Não olhe para trás, olhe para frente e viva a tua vida. Porque todo mundo quer colocar o dedo, esfregar na tua cara o que você deve fazer. E é isso que acontece muitas vezes. Por isso que use, por exemplo, a astrologia, né? Então, o objetivo aqui, a gente não vai analisar os signos também, porque não é o tema, tá bom? Se você quer, você pode até indicar pra gente para fazer nas próximas lives esse tema, né? Ou não também, tá? Eu tô trazendo isso porque hoje vai acontecer um eclipse lunar. Mas eu quero deixar de uma maneira bem genérica hoje, né? Eu não quero me aprofundar muito, porque se eu me aprofundar, a gente vai fugir muito do tema, né? E não vai agregar muito, porque eu quero dizer uma forma como um todo. Os eclipses, tal como a mudança dos astros, mudança de satélites, mudança de vibração que acontece ao longo do universo, do multiverso, afeta suas células porque você é um planeta, você é o Sol, você é um cometa, você é uma supernova. O que é uma supernova? É o nascer de uma nova galáxia, né? Você é um buraco negro. O que é um buraco negro? Seria o fim de tudo. A gente sabe que não é o fim, né? Você, na verdade, é o que nós chamamos, por exemplo, né, vamos falar, um túnel, né, que te leva para uma outra dimensão, né, que é o wormhole, seria o buraco de minhoca, né, que existem vários buracos de minhoca no universo, que você sai de uma dimensão e você vai para outra. Então, ou seja, tudo está interligado. Mas você não é ensinada sobre isso, você é ensinada que é só um ser com um CPF, um passaporte, um nome, e essa é a sua vida. Quando você morrer, você vai para algum lugar e depois vai decidir o que vai ser da tua vida. Não é assim que funciona, né? E esse sistema de crenças é tão poderoso que até hoje a grande maioria da humanidade ainda acredita nesse sistema de crenças que é extremamente materialista. Cuidado você que quer avançar com os velhos dogmas, porque você não vai conseguir avançar. Você pode até dizer nas suas redes sociais: olha o livro que eu estou lendo, olha o curso que eu estou fazendo, olha as pessoas às quais eu estou ajudando. Mas no fundo, você está falando mais do mesmo. Para você se libertar de verdade, de qualquer amarra emocional, você tem que abandonar tudo. Você tem que deixar tudo. Você tem que deixar de ser quem você acha que é. E isso não é para qualquer um. A grande maioria das pessoas quer avançar do seu jeito, com as suas características, sem mexer em nada, nadinha de nada. E não é assim que funciona. O universo demanda de você o quê? Abandona tudo. Aceita tudo que eu te deixar, ou te observar. Porque você é o universo. Você está se exigindo para você ir para o próximo nível. E aqui eu não estou dizendo o conceito de Deus. Não, não é isso não. Meu amigo, minha amiga está interpretando. Não, não é isso não. O universo é você. Todas as oportunidades que estão chegando é para você se libertar. Mas não do seu jeito. Porque do seu jeito já não dá mais. Do teu jeito já não tá mais. Você sabe disso. Você pode dizer o que você for. Você pode falar o que você quiser. Mas na verdade, se você estivesse fazendo algo que na verdade estivesse concretizando materialmente, manifestando, cocriando aquilo que você gostaria, você já estaria lá. Mas qual que é o problema? Tem alguma coisa que você ainda não sabe sobre você para você chegar lá. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem perguntas. Deixa eu ver aqui. Acho que são perguntas aqui. Ah, Suzete, oi Su, tudo bem? Tem energia durante os dias, normalmente. Eu acho que gostaria de entender um pouco mais. Deixa eu ver aqui, ó. Ela colocou aqui, ó. Gostaria de entender um pouquinho mais. Deixa eu falar aqui, acho que tem energia. Acho que é esse aqui, né? Vou colocar essa pergunta aqui dela. Ela colocou aqui que tem a ver, lógico, com o nosso tema. Até eu falei, eu só vou responder perguntas que tem a ver com o tema. Se não tiver com o tema, eu não vou responder. Vamos lá. A Suzete colocou aqui, obrigado, gratidão, viu, Su? Beijão pra você. Uma pergunta aqui. Eu durmo muito mal na lua cheia, né? E ela quer entender um pouquinho mais como que isso afeta. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, mas basicamente a lua é um satélite, né? E basicamente a lua não emite luz, né? Tem gente que acha que a lua emite luz. A lua é que nem um espelho, né? E como qualquer espelho vai refletir aquilo que a imagem que está de fora vai passar. No caso, é o Sol, né? E logicamente que a gente tem civilizações, né, galácticas, extraterrestres que não tem lua.
Tem planetas que não têm lua. Tem planetas que, inclusive, tem satélites que tem 2, 3, 4, 5 sóis, né? Então, assim, a gente tem que entender isso porque se você quer entrar no mundo das infinitas possibilidades, você tem que se abrir que a realidade que nós vivemos não é a única realidade possível. Se não é a única realidade possível, a nossa realidade, a matrix holográfica, essa telinha aqui, ó, que você está vendo aqui, ela é limitada. Então, não existe essa coisa que o Sol e a Lua vai ser sempre assim para qualquer planeta. E aí, no caso, a ciência fala, vamos encontrar vida inteligente em outro planeta. Já existe já. Mas quem disse que nós somos inteligentes? Isso é prepotência e entra naquilo que eu falei para vocês. A ciência materialista, ela é arrogante. Arrogante. A arrogância precede a ruína. Por isso que essa ciência aí que você está vendo, ela vai cair. E o maior medo que eles têm é do que ocorrerá depois. Por isso que até hoje, quem tem mais medo de cair são eles. Não é você, porque às vezes você nem tem consciência sobre isso. Você é uma pessoa nesciente. O que é uma pessoa nesciente? Ela não sabe. Ao contrário de uma pessoa ignorante. Uma pessoa ignorante, ela sabe daquilo que eu estou falando. E às vezes não faz. Né? Se você está entendendo o que eu estou falando, existem sim grupos de poder, grupos de interesse no mundo. E no caso, sempre o quê? Fazendo com que a Terra nunca expanda. Mas a partir do momento que existe uma força contrária muito maior, existe pessoas, né, seres, cada vez mais, emitindo uma energia diferente, eles não conseguem, porque eles só conseguem emitir frequências vibracionais baixas. Eles não conseguem. Por isso que está sempre guerra, você sempre tem uma narrativa de poder. Teve o lance agora que aconteceu desde 2020, que eu não posso comentar mais sobre o que é, porque eu posso ser desmonetizado, cancelado, censurado. Né? A gente já perdeu contas nas redes sociais por causa disso. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Tem a ver com a picadinha. E o lance está em... Preste atenção. Se eles têm mais medo, você tem que entender que isso é o sistema. Então, a mesma coisa é você. A lua cheia vai afetar você? Vai. Mas isso significa que vai ser algo ruim? Não. E todos são afetados pela lua cheia? Sim. A lei natural serve para todos. Por isso que na lua cheia, por exemplo, a gente vê vários animais na estrada mortos, né? Você vê, por exemplo, na praia, se você mora perto da praia, sabe que a maré vai subir muito, vai ter a ressaca, vai ser às vezes a ressaca é bem forte, né? Além disso, você vai perceber com uma aceleração, como eu falei, né? E se você for para o cardiologista, ele vai falar que você está com taquicardia, arritmia, né? E aí vai tirar uma conclusão errada. Você vai fazer, às vezes, um exame cardiológico, né? E basicamente não tem nada a ver, porque a lua cheia vai passar e você não vai estar com nada. Né? Então, assim, a lua cheia é um momento propício para você, como se fosse uma vitória, sabe assim? Porque imagina que é um sol à noite. Coloca essa metáfora para você. Né? É um sol à noite. O que eu preciso acordar para a minha vida? Né? O que na verdade no dia eu não estou fazendo renascer dentro de mim? Ou mesmo preciso colher? Não é à toa que quem não acredita nisso, tudo bem. Né? Cada um acredita no que quer. Mas ao mesmo tempo, como nós somos regidos por leis matemáticas, tudo tem uma consequência. Se você acredita que na verdade tem um processo, né? Então a Lua, por exemplo, tem 4 processos, 28 dias para fazer o movimento de translação, né? Então, assim, existe a lua nova, que vai começar hoje, né? A lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Todas as 4 fases são importantes. Aí entra aquela pessoinha, né? Cabeça pequena, cabeça fechada, matrix mental. Ah, mas a lua minguante, Diego, a lua minguante ela é ruim para mim. Eu ouvi falar que a lua minguante ela vai prejudicar, porque é uma lua onde tudo acaba, Diego. Eu não gosto da lua minguante. Eu não gosto porque eu ouvi falar. Eu vi no vídeo do YouTube, eu ouvi no podcast falando que a lua minguante não é boa. O que acontece com isso? Que isso? Para!
Que isso? Para, sossega, quieta. Pessoal, não existe lua boa, lua ruim. Não existe sol bom, sol ruim. Não existe acontecimento bom ou ruim. Tudo acontece para o teu bem. Tudo acontece para a tua melhoria. Acontece naquilo. Por isso que eu estou te falando. O nível de consciência da humanidade como um todo é imaturo. É uma criança. É criança. A culpa é dele. A culpa é dele. Papai, mamãe, a culpa é dele. Professora, vem aqui. É assim. É assim. Até hoje é assim. Por que a gente tem guerra? Por que a gente tem violência? A gente tem, por exemplo, pessoas passando fome? Por que tem pessoas precisando de água? A gente vive num planeta 70% de água e você quer ainda me provar que a água ela é escassa? Você quer me provar que, na verdade, nós temos escassez de recursos naturais com uma terra tão bela, tão limpa? Eu faço coleção de pedras naturais desde que eu tinha 5 anos. Você quer provar para mim que a terra ela é escassa? Você quer provar para mim que a ciência materialista é a verdade? Você quer provar para mim que tudo que não é abundância? Tu acreditou no mundo escasso. Tu acredita na pobreza. Tu acredita naquilo que tu quer. Mas você está desalinhado completamente com a lei natural. O lance está em você se libertar. E se libertar, meu amigo, minha amiga, gera consequências. Você se transforma num adulto. E bate no peito. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei para onde eu estou indo. Você não precisa de ajuda de ninguém. Nem de governo, nem de economia, de nada. A tua voz muda, teu corpo muda, tua mente muda, tua conexão espiritual muda. E isso gera neles um medo exacerbado. Se você soubesse o poder que você tem dentro de você, você nunca mais cairia. Você nunca mais abaixaria a sua guarda. Você nunca mais reclamaria das coisas que estão acontecendo. Você nunca mais falaria e reclamaria de trânsito. Reclamaria, por exemplo, de que sua vida está difícil. Você não reclamaria de tudo que você reclama hoje. Você ainda está sendo superficial em relação às experiências. Cuidado, acorda. E a lua cheia reitera só isso. Todo mês você vai ter a lua cheia. Todo mês. Porque, como eu falei para vocês, é 28 dias para fazer, né? Como a gente vai ter de novo, né? Para quem ainda acredita na astrologia infantil, né? Que quer receita milagrosa, vamos ter agora Mercúrio retrógrado de novo. Mercúrio retrógrado. Mercúrio é rápido. É rapidinho. A gente tem 3 Mercúrios retrógrados por ano. E aí, vai ser essa ladainha? Ah, não. As coisas não dão certo, Diego, porque nós estamos em Mercúrio retrógrado, né? Né? Não é assim. Mercúrio é o regente desse ano, até 20 de março de 2023. Ou você sabe definitivamente trabalhar com essa força, esse poder de Mercúrio, é alquimista. Aqui a gente fala o quê? Alquimia da mente não é para amadores, é para profissionais. Física quântica é para profissionais, não é para amadores. Neurociência é para profissionais, não é para amadores. Quando você começa a abraçar essa energia, você entender isso dentro de você, colocar isso dentro de você, caramba, ninguém te segura. Mercúrio pode ser o retrógrado que for. Eu sei que eu vou passar, eu entendo por que está acontecendo isso comigo. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Você começa a entender a força dos astros a seu favor, não contra você. Isso é maturidade. Você começa a compreender os seus relacionamentos amorosos, profissionais, né, em relação ao trabalho, que são a seu favor, não contra você. Você começa a compreender a relação do dinheiro na sua vida a seu favor, não contra você. Tudo você vai compreender com uma outra ótica. Por isso que não tem como, voltar àquilo que eu falei no começo, não tem como você andar para frente olhando para trás. Guarda essa frase que ela vai te servir muito, muito, muito daqui para frente. Não tem como você andar para frente olhando para trás. E é isso que a humanidade ainda reverbera. Você que está aqui, pode estar querendo isso. Aceita tudo o que está acontecendo. Aceita. Ah, Diego, mas está uma merda. Desculpa, uma merda. Tá tudo horrível. Aceita. Chegou nesse ponto por um motivo.
É o karma, né? O karma. O karma não é algo ruim, é algo que você precisa aprender. Aprendeu, ó, passou, acabou, pulou de fase. Vamos, o novo chefão aí do jogo. É isso, né? Su, espero que tenha respondido aí você. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. O Alex colocou aqui. Alex, tem como nos sentir a energia dos astros, planetas em nós? Sim, né? Basicamente foi o que eu falei durante a live. O que eu posso falar um pouquinho mais imagina assim, eu sou, nessa existência, eu me chamo Diego Mangabeira, né? O Alex, eu acho que é Alex Vieira, né? Que eu acho que eu entendo. A gente tem aqui, deixa eu ver quem tá aqui, aí eu chamo pelo nome, né? Mas cada um tem um nome, ó. Suzete, a Mariellen, a Gislaine, Girassol, eu não sei se é um nome, né? Mas tá aqui, Juarez, a Joelma, a Pamela, né? Então todo mundo tem um nome. E, consequentemente, pelo nome, também tem uma experiência, tem uma vivência. Então cada um tem uma competência diferente. Se cada um tem uma competência diferente, obviamente que, na verdade, cada um tem uma qualidade, um ponto forte, um ponto fraco. Eu acho que você concorda comigo. E, consequentemente, é um planeta. Os planetas, eles estão em uma outra dimensão, mas nós conseguimos ver, né? Conseguimos medir, conseguimos sentir, porque na terceira dimensão eles são também materiais. Mas os planetas, eles são o quê? Um ser vivo. Por isso que Gaia, a Terra, é um ser vivo. E ainda bem que é um ser vivo, porque ela, né, a gente chama muito no sagrado feminino, né, basicamente ela reage. Né? Então o vulcão, né, o vulcão é bonito, mostra que nem uma espinha, né, sei o quê, faz né, sair um negócio do seu rosto. É a mesma coisa, né, uma erupção vulcânica, né, um terremoto, né, ou mesmo, por exemplo, existe a manipulação, inclusive, né, a gente sabe, não é... O pessoal chama de conspiração, eu gostaria que fosse conspiração, né? Mas é só procurar aí ondas HAARP, né? O ser humano aí criando ondas. O ser humano mudando o clima da Terra, né? E aí não tem a ver com mudança climática, tem a ver com aquilo que só algumas pessoas sabem, né? Que não é o ser humano, você que está mudando o meio ambiente, né? Quem está acelerando o processo não somos nós. A gente sabe quem são, qual o nome deles, inclusive, mas as pessoas ainda não acreditam nisso. E tudo bem, né? Mas muitas pessoas estão acordando para ver. Então, assim, os planetas, eles afetam e têm características diferentes. Por isso, sim, nós sentimos. Por isso que eu falei. Como nós saímos, né, há um tempo... Por exemplo, astrologia. Não sei se vocês sabiam, mas na Idade Média... os médicos, eles eram obrigados a aprender astrologia, né? Até dos 300 anos atrás eles estudavam. Por que a gente perdeu a astrologia ser ensinada na medicina? Os médicos, eles sabiam sobre medicina. Por que o médico, não tanto na antiguidade, né, 300 anos, mas por que o médico tinha que saber sobre astrologia? Já parou para pensar? Né? Mas o médico daquela época, ele não tinha os mesmos materiais científicos dos quais nós temos hoje. É a mesma coisa. Se você acha, meu amigo, minha amiga, que o que nós temos hoje é o mais avançado tecnologicamente falando, talvez você não tenha percepção em relação ao mundo das infinitas possibilidades. Você é um ser materialista dentro de um corpo físico. Talvez aquilo que a gente fala hoje, né? Talvez o que a gente fala hoje, né? Não é aquilo que você está querendo ouvir. Porque, pessoal, a gente não precisa de nada de matéria para a gente conduzir a nossa vida. Isso é subversivo. Se você não precisa da matéria, a matéria é uma consequência de você. E você consegue alterar a matéria através do pensamento, através da emoção, através da energia... Cara, isso é transformador, é revolucionário. E quanto mais você domina essa alquimia, por isso que nós chamamos aqui na nossa metodologia de alquimia da mente, quanto mais você domina a alquimia da mente, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você começa a entender os planos, a agenda, tudo aquilo que estão fazendo com a Terra, com o mundo, não só hoje. Você vai entender o que vai acontecer daqui para frente. E vai ter uma nova tragédia. Pode ter certeza. Pode ter certeza que vai acontecer algo que vai de novo reverberar medo para a humanidade. É assim que o sistema funciona.
Porque a grande maioria das pessoas ainda não está entendendo o jogo. Não está entendendo. Mas você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Eles só vibram medo. E eles têm mais medo de perder o controle do que você imagina. Por isso que eles sempre cortam as asinhas das pessoas, matam sim, pessoas que na verdade vieram e virão para trazer a mesma mensagem, e vai ser assim, porque a casa vai cair. A casa já caiu, na verdade. Entendeu? Querem eles aceitem ou não. Por isso que é importante você compreenda mais. Alex, eu convido você para a Academia da Alquimia da Mente, né? Porque lá a gente fala mais sobre isso, sobre astrologia científica, tá bom? Pessoal, já passamos do tempo aqui, eu vou fechar, finalizar, não tem mais pergunta, mas não vou responder mais porque a gente já passou o tempo, tá? Mas quero agradecer demais a vocês, né, por estarem aqui. Para você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, gratidão, gratidão, gratidão. Todo sábado de manhã acontece a nossa live no Instagram, né? Se tiver alguma alteração de horário, a gente sempre informa, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente jogue para o domingo, mas basicamente é sábado de manhã, tá bom? E a gente tem esse encontro aqui semanal. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente ao vivo, você que está assistindo ou mesmo ouvindo, escutando a gente através do podcast, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão a você que participou, estava aqui comigo. Foi muito bom, né? Sempre uma ótima experiência, tá bom? A gente se vê por aí. Um abraço e a gente vai se falando. Tchau, tchau.